sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Aleluia, soberano Senhor. Oh, presença maravilhosa do nosso Deus. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu sinto uma presença, um fogo do Espírito nesse lugar. Aleluia, glorioso Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, glorioso Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 12. Aleluia. Sou do meu amado, e meu amado é meu. Meu maravilhoso Senhor. Eu amo Ele acima de todas as coisas, com toda a força que meu ser. Aleluia, meu santo de Israel. Evangelho de João, capítulo de número 12. A partir do verso 1 diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia, Senhor. Amém, meu maravilhoso Senhor. Eu já ministrei muitas vezes dentro desse texto, mas em contextos diferentes. E normalmente, o que mais nos atrai, o que mais nos chama a atenção, é o fato de que Maria fez uma adoração extravagante. O que nos chama mais é o fato de Maria ter enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos. E às vezes nós nos detemos a isso e nos esquecemos que tem um personagem nessa história, tem um outro personagem nessa história. E eu quero falar um pouco sobre esse outro personagem da história, que muitas vezes nós simplesmente o descartamos ou o ignoramos por causa da grandiosidade do acontecimento. Porque nesse lugar e nessa hora aconteceu algo maravilhoso, que foi alguém se entregando por completo, alguém entregando o que mais precioso possuía, o que mais de valor tinha, entregando, derramando diante do Senhor Jesus, e juntamente com o que possuía, também se derramando diante do Senhor Jesus. E é grandioso esse ato. Mas tem um camarada aqui, chamado Judas, que normalmente nós passamos por ele e ignoramos ele. E eu quero falar um pouco sobre esse personagem, sobre esse homem. E a primeira coisa que eu quero te dizer nesta manhã é que Jesus é o centro de tudo que existe. Aleluia, Senhor. Jesus é o centro de todas as coisas. Então todas as coisas que acontecem desde a eternidade, elas acontecem em volta de Jesus. Tudo, absolutamente tudo. Até a criação acontece em volta de Jesus. Até quando Deus criou a terra, até quando Deus criou os animais, até quando Deus criou o homem, tudo, Jesus é o centro de todas as coisas. Aleluia, Senhor. Amém? E não seria diferente nesse dia, nesse acontecimento. Jesus é o centro deste acontecimento. Amém, meu lindo. E dentro desse acontecimento, a primeira coisa que eu quero te dizer nesta manhã é a respeito do poder da confissão. E eu quero falar com você nesta manhã sobre o poder que tem a confissão,
sobre o poder que exerce a confissão na vida de uma pessoa. Como uma pessoa pode ser liberta de tudo o que essa pessoa possui. Porque a confissão, amado, ela me expõe diante de Jesus. E somente Jesus sabe extrair o melhor do pior. Quando eu me achego diante de Jesus e eu venho com algo dentro de mim, algo que há de mais pior, algo que há de mais terrível, mas quando eu me achego diante dele e eu confesso para ele, Jesus sabe extrair esse pior, Jesus sabe arrancar este pior, e então ele extrai o melhor de mim, do meio de todo esse caos e do meio de tudo aquilo que não serve. Você entende isso? Amém? Judas não entendia isso, que Jesus assumiu a minha culpa por causa da minha covardia. Jesus assumiu a minha culpa por causa da minha covardia, porque quantas vezes nós somos covardes, quantas vezes nós não nos expomos, talvez por medo de alguém olhar torto para nós e dizer assim: poxa vida, trazendo isso em segredo, não é? Muitas vezes por medo das pessoas olharem e nos condenarem e dizerem: uau, eu sempre achei que você era muito crente, mas agora você se expõe dessa maneira. E muitas vezes nós, por medo ou por covardia de nos expor, nós continuamos na mesma condição em que estamos vivendo. E aí, sabe o que acontece? Quando nós não confessamos e quando nós não nos expomos a Jesus, quando nós não entendemos que Jesus está disposto a tomar a minha culpa, Jesus está disposto a tomar o meu pecado, Jesus está disposto a tomar o meu pior. Aliás, ele fez esse convite, o convite está aberto. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você acha que tipo de bagagem Jesus estava falando? Jesus estava falando de toda a bagagem pecaminosa. Jesus estava falando de todo o lixo, de toda a sujeira que ao longo da vida, amados, nós juntamos dentro da nossa alma. E Jesus diz: eu tenho descanso para a tua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele assume a minha culpa. Judas perde uma oportunidade. Judas perdeu a oportunidade de ser liberto. Exatamente nesse lugar, havia um ambiente de adoração, havia um ambiente de quebrantamento, havia um ambiente de entrega, havia um ambiente espiritual todo armado para que ele mesmo chegasse diante do Senhor e confessasse o seu pecado e se entregasse ao Senhor Jesus verdadeiramente. Mas sabe o que acontece com Judas, queridos? O ativismo substituindo a rendição. O que existe de pessoas substituindo a rendição com o ativismo? Diga ao irmão que está do seu lado: o ativismo substituindo a rendição. Você entende isso? Amém? Ora, Judas olha para aquele ato e ao invés dele se render e ao invés dele se envolver com tudo o que estava acontecendo naquela casa, irmãos, havia uma unção naquela casa maravilhosa. O Rei dos Reis estava ali. Aleluia, Senhor. E uma adoradora estava se prostrando. O ambiente, amado, fica perfumado com um cheiro, com uma fragrância. Querido, tudo estava culminando, tudo estava favorecendo para quem quisesse chegar até Ele, se render e se prostrar e adorar. Tudo estava contribuindo. O ambiente era perfeito para um pecador se apresentar diante do seu Senhor. Mas Judas não entendeu isso. Então Judas fica incomodado com aquela situação. Porque quem não está, amado, com a vida no altar e quem não é adorador se incomoda com a adoração. Isso é tanto fato, querido, que Caim matou Abel. Caim matou o próprio irmão, se incomodou com a adoração do irmão. O ativismo substituindo a rendição. Você entende isso? Amém. Pastor, por que você está dizendo: há algum traidor aqui nessa manhã? Não, querido. Esquece um momento que ele é o traidor.
Porque isso vai acontecer lá na frente. Esquece por um momento. Eu estou falando de alguém que está sujo e Jesus quer limpá-lo. Eu estou falando de alguém que traz uma bagagem escondida, pecados não confessados, pecados de estimação. Jesus, eu confesso até que daqui para frente nem o Senhor pode saber. Como se ele não soubesse. Como se ele não entendesse. Como se ele não visse. Ah, querido, nada fica escondido do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, diz a Bíblia. É, meu Senhor, com certeza, meu Deus. Pois bem, nesse ambiente, Judas se sente deslocado. Porque quem não confessa, amado, quem tem algo a esconder no ambiente de adoração, ele se sente deslocado. Negócio. E aí, sabe o que eles querem? Ativismo. Por que nós não vendemos isso? Por que isso não se vendeu? 300 dinheiro é salário de um ano de trabalho. Por que nós não pegamos todo esse dinheiro e nós não fizemos uma obra social? Vamos fazer obra. Vamos fazer movimento. Vamos botar a igreja para movimentar. Ai, pastor, nós temos que fazer movimento. Isso é próprio de alguém, amado, que quer se esconder atrás das obras. Existe um momento, amado, você tem que discernir um momento. Existe um momento em que o meu coração tem que ser rasgado diante de Deus. Aleluia, Senhor. Existe um momento, amado, que eu tenho que discernir aquele momento. É um momento apropriado, não é para fazer obras. Não é um momento apropriado, amado, para eu criar mais uma cartilha. Não é um momento apropriado para eu criar mais algo subjetivo, para eu fugir de ter que me render, para eu fugir de ter que me expor. Às vezes, quando nós cometemos pecado, isso é da natureza humana, tá, querido? Quando nós cometemos pecado, então nós queremos usar a lei da compensação. Quando nós cometemos algum tipo de pecado, ou quando a nossa vida não está plena no altar de Deus, nós queremos fazer a lei da compensação. E aí, amado, nós queremos compensá-lo, nós queremos dizer, Deus, nós temos que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, para o Senhor não ficar tão bravo comigo. Ai, querido, para com isso. Você precisa se render. Aleluia, Senhor. Você precisa se prostrar. Você precisa chegar diante dele e dizer assim, Jesus, tu sabes todas as coisas. Jesus, tu sabes o que está no meu coração, tu sabes o que está no meu pensar, tu sabes o que está em minhas ações. Eu quero me render diante do Senhor. Aleluia, Senhor. E a nossa natureza covarde, por tantas vezes, tenta camuflar aquilo que precisa ser arrancado. Por tantas vezes, nós nos tentamos camuflar, querido. Isso aqui não é uma acusação, isso aqui é um chamado a uma rendição. Diga ao irmão que está do seu lado, só para ele relaxar. Diga assim, isso aqui não é uma acusação. Diga, é um convite. Amém? Não é uma acusação, é um convite para experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor para a tua vida. Aleluia, Senhor. Assim, meu Cristo. Apóstolo Paulo, em Romanos 7:24, ele diz, ó miserável homem que sou. Eu tenho que confessar as minhas misérias diante do Senhor. Eu tenho que assumir as minhas misérias diante do Senhor. E somente quando você fizer isso, querido, você será transformado na pessoa que o Senhor Jesus quer que você seja. Eu tenho que assumir as minhas misérias, mesmo porque, querido, Jesus sabe. Está aqui no texto. Aleluia, Senhor. Judas dizia isso, não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas achava que ninguém percebia. Judas achava que ninguém via. Mas a Bíblia é clara em dizer, Jesus sabia. Amém, Senhor. Jesus sabia. Deus, meu príncipe lindo. Então não adianta eu e você queremos nos esconder de Deus. Verdade. E é para isso que a igreja existe, amados. É para você chegar diante dele e você se abrir. É você abrir o teu coração. Presta atenção, Jesus disse assim, querido, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa o tipo de
Jesus nunca vai te lançar fora. Ele convida você a se render para Ele, a confessar para Ele, a ser um adorador, a você exalar um perfume tal qual na casa de Lázaro estava exalando. Que a sua vida tenha um cheiro suave. É tudo que Jesus quer, querido, para mim e para você. É que a tua vida e a minha vida tenha um cheiro suave. Para isso, nós temos que nos expor diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Não adianta nós vestirmos uma capa de santidade quando muitas coisas ainda não foram confessadas. Não adianta, querido, nós queremos mostrar talentos quando ainda muitos pecados em nós não foram confessados, não foram expostos. Nós precisamos nos expor diante do Senhor. A palavra de ordem nesta manhã é nos expor diante do Senhor. E eu não venho aqui como acusador, porque acusador é um trabalho de demônios. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10, ele nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Mas nós o vencemos por causa do testemunho que damos e por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E às vezes, querido, nós queremos até vestir uma capa de santidade e dizer assim, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então logo eu já estou pronto. Conversa. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Na primeira missão dos 12, Jesus envia Judas na missão dos 12. Jesus dá autoridade também para Judas. E a Bíblia diz, todos eles, leia depois Mateus na sua casa para você ver. Todos eles curaram enfermos. Todos eles expulsaram demônios. Todos eles pregaram o Evangelho. Todos eles voltaram regozijando e dizendo, uau, até os demônios nos se submetem. E Jesus vira para eles e diz assim, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem, que é por causa do meu nome, não é por causa de vocês. Antes alegrai-vos pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. É mais importante o teu nome está no livro da vida do que as pessoas olharem para você e dizer, uau, que homem de Deus, mulher de Deus. É mais importante o teu nome está no livro da vida. E vou te dizer algo mais. Aleluia, Senhor. Quando um homem e uma mulher têm coragem de se expor diante de Deus, Deus investe nele. Sabe o que a Bíblia diz? Deus pega ele do monturo e faz ele assentar no trono entre os príncipes. Você entende isso? Amém? Deus retira essa condição miserável e me leva para sentar entre os príncipes do Senhor. Quando o homem de Deus se expõe, irmão, não importa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é você ser aberto com Deus. O que importa é você se rasgar na presença dEle e dizer, tu és o meu Deus, tu podes fazer algo por mim. Caim, querido, ele não assume sua culpa. De jeito nenhum. O Senhor vem até ele assim, cadê o teu irmão, Caim? Ele tinha acabado de matar o seu irmão. Lá no capítulo 4 de Gênesis. Ele vira para Deus e é estúpido com Deus. Ele diz assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Ele já é de maiores que se vira. Ele tinha acabado de matar. Deus estava só dizendo, Caim, confessa. Caim se rasga na minha presença. Caim se rende, porque mesmo assim eu posso te perdoar, porque só eu tenho perdão. Você entende isso? Amém, igreja? Aleluia, Senhor. Amém, meu papai. Era o que Deus estava dizendo para ele, e ele não entendeu. Em contrapartida, nós encontramos um homem chamado Davi, no Salmo 51, no verso 4, no verso 5, ele diz assim, pequei. Pequei contra ti, somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos, por isso tu és justo quando me julgas. Você entende isso? Amém? Você entende o que é isso? Alguém, amado, que se rasga diante de Deus e diz, agora eu vou por tudo ou nada. Viver essa vida mais ou menos, querido, não vai dar certo. Verdade, meu Cristo lindo. Diga ao irmão que está do seu lado, viver uma vida mais ou menos não vai dar certo. Mais ou menos crente, mais ou menos santo, mais ou menos comprometido, mais ou menos, não vai dar certo. Eu tenho que me rasgar por completo. Ou tudo Deus, ou tudo Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, ou tudo Deus, ou tudo Deus. Você entende isso? Amém?
Se porventura eu estou falando para alguém que está aqui nesta manhã, ou me assistindo, e não consegue se livrar de algo que está impregnado em sua vida, é tempo de você confessar isso diante de Deus. Porque sozinho você não vai conseguir. Diga para o teu irmão, sozinho você não vai conseguir, querido. Sozinho você pode no máximo maquiar a situação. Como assim, pastor, maquiar a situação? Oh, os pobres, vamos fazer uma obra social. Eu vou liderar essa obra social para os pobres. Pastor, tem alguma coisa errada em fazer obra social? Não. Desde que, primeiro, a obra em você já esteja pronta. Aleluia, Senhor. Primeiro, a obra tem que começar em mim. E isso vai se externar. Você entende isso, amém? Pastor Maurício, você é contra alguém trabalhar na obra? Não, senão a obra para, querido. Pastor Maurício, você é contra alguém fazer obra social? Não, senão também a obra para. O que eu estou dizendo para você é não fazer uma coisa sem antes você ter sido transformado. A obra de Deus, amada, ela começa pela minha vida. A obra de Deus, ela começa aqui no altar, querido. Ela começa na minha vida, no altar do meu coração. Você entende isso, amém? Não adianta eu querer fazer a obra de Deus se ainda em mim existe uma resistência, se dentro de mim existem segredos guardados. Judas tinha um segredo. Ele secretamente pegava a bolsa dos dízimos e mas Jesus sabia. Os outros irmãos, os outros discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. E como é interessante que alguém, mesmo estando fora, consegue fazer um ativismo, não é? Mateus capítulo 10, Judas expulsa até capeta. Mas como, pastor? Por causa do nome de Jesus. Amém, meu Santo Senhor. Deus está procurando homens e mulheres que tenham singeleza de coração. Amém. Aleluia. O que é singeleza de coração? Verdade acima de tudo. Singeleza de coração, verdade acima de tudo. Se nesta manhã, escute o que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus, porque foi para isso que eu vim aqui nesta manhã. Aleluia, Senhor. Se tem alguma coisa na tua vida que interfere no teu relacionamento com Deus, hoje, confessa. Amém. Se existe alguma coisa que atrapalha o teu relacionamento com Deus, se quando alguém adora, se quando o perfume exala, você se sente um peixe fora d'água, é hora de confessar, querido. Amém, meu Senhor. Amém, meu Cristo. Se quando as pessoas estão adorando e você está dizendo, precisa gritar tão alto? Se quando as pessoas estão do teu lado e elas dizem assim, oh Jesus, por acaso Jesus é surdo? Quando alguém está aí do seu lado dizendo, te amo, Deus poderoso, e ele abre o braço e quase pega em você, e você diz, que espalhafatoso, precisa desse negócio, é reganheira toda. Aleluia, meu santo de Israel. Porque eu estou fora do contexto. Porque eu estou fora do contexto. Quando eu estou dentro do contexto da adoração, querido, Maria está lá passando os cabelos e eu estou do lado, pegando um restinho do nardo e passando também. Aleluia, meu Senhor. Você entende isso? Amém. Dizendo, é isso mesmo, Ele seja adorado, Ele seja louvado, Ele é digno mesmo. Sim, meu Deus, tu és digno. Concordando com a adoração. Aleluia, meu Cristo maravilhoso, aleluia, Senhor. Vivendo aquele momento. Tem gente que entra na igreja e sai do mesmo jeito, não vive aquele momento, não experimenta uma experiência pessoal com Deus. Por quê? Porque eles têm medo, porque se eles se largarem demais, vai que ele dá bandeira. Aí eles ficam vigiando a vida deles para não dar bandeira, entendeu? Vai conversar, daí tem que pôr a pose, né? Eu sou crente da Assembleia de Deus de Atlanta. Você entende isso também? Eu tenho que pôr a pose. E aí eu tenho que ficar estático. Eu não tenho liberdade. E isso é um problema. Sabe por quê, querido? Porque interfere no teu relacionamento não só com Deus, mas com os teus irmãos. Porque você não tem confiança de estar no meio deles. Porque vai que eu dou bandeira.
Vai que eles veem que eu comprei uma túnica nova, eles vão perguntar, onde você arrumou esse? Se nós temos o mesmo salário. Mateus 10, Jesus quando manda eles, Jesus diz assim, ó, digno é o obreiro do seu salário. Portanto, não estais ansiosos com o que você vai ter. Não leva ouro, não leva prata, não leva 2 cintos, não leva 2 bolsas, não leva 2 mudas de roupa, uma só, porque digno é o obreiro do seu salário. Eu vou prover lugar para você ficar, eu vou prover pessoas que vão te acolher em casa, e a Bíblia, Mateus 10 diz assim, e eles serão honrados, e eles terão uma honra de te dar guarida dentro da casa deles, porque eles estarão recebendo um servo do Senhor. Eles que estarão sendo honrados de te receber. Então não fica também com timidez, porque Deus está provendo, de jeito nenhum. Simplesmente se lança e deixa eu fazer. Digno é o obreiro do seu salário. Mateus 10, está lá no capítulo 10. Mas aí, de repente, vai que eu dou bandeira. Vai que de repente eu viro para o Pedro e eu digo assim, e aí Pedrão, você viu a Ferrari nova? E o Pedro diz assim, não, vi nada, isso não é para meu bico não. Ih, rapaz, acabei de comprar uma. Como assim? Estou dando só um exemplo, tem nada, se você comprar uma Ferrari, vai lá e compra 2, tá? E lembra do teu pastor quando entrares no paraíso. Tem nada de errado com isso, mas o que está de errado é eu não estar aberto diante do Senhor. É eu não estar, amado, rasgado diante de Deus, sem nada para esconder. Você entende isso, amém? A pessoa sai, amado, fica procurando se não tem ninguém vendo. A pessoa, amado, está num lugar e aí fica morrendo de vergonha. Vai que alguém lá do mundo passa, eu estou aqui no restaurante sentado na mesa com esses irmãos, ele vai, ai, se eu der a bola fora. Aí encontra um amigo, irmãos. Porque tem crentes, amado, que está vivendo uma vida doble, né? A vida lá no mundo, uma vida na igreja, né? Me perdoe se tiver algum Raimundo, né? Mas o crente é Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Aí quando ele está num lugar que ele vê alguém que ele viu na balada, ele diz, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, passa de mim esse cálice. O irmão chega e diz, aí o outro chega e diz para ele assim, e aí, Belê? Belê. Tá tudo bem com você? Vaza, vaza, vaza. Tá, vaza, vaza. Coisas a esconder. Coisas a esconder. Quando você, amado, não tem nada a esconder, quando você vê, seja o pecador, seja quem for, você se levanta, você dá um abraço gostoso, você tem relacionamento, você diz, e aí, como é que você está? Tudo na bênção. Você entende isso? Amém? Agora, quando você foge, amado, do pecador, que alguma coisa errada está acontecendo, vai que identifica. Você entende isso? Amém? Mas quando você, amado, está lavado, você está limpo. Então, querido, você conversa com a prostituta, você conversa com o drogado, você conversa com o homossexual e você oferece Deus para ele, porque é o que você tem. Você entende isso, amém? Porque você está cheio de Deus, porque você sabe de onde você saiu, porque você sabe o que Jesus pode fazer com alguém que está vivendo na pior. Ele pode extrair o melhor dessa pessoa, porque Ele fez com você. Você pode testemunhar, você pode dizer, eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Quando alguém diz assim, ué, mas não era você que fumava, não era você que cheirava, não era você que tragava. Você diz, eu fazia, mas Jesus me libertou. Aí a pessoa vai olhar para você e dizer, mas como que é isso? E você vai dizer, relacionamento, vida escancarada diante de Deus. Quando eu digo assim, deixa eu te dizer como eu fiz. Eu disse assim, Jesus, se o Senhor não me socorreu, eu cheiro mais essa carreira. Aí o cara vai dizer, e aí? Jesus me socorreu. Aleluia, Senhor. Amém. Você entende isso, amém? Aleluia, Senhor.
pastor lá em Limeira, o pastor Carlos Anzolin, meu irmão assim, meu irmão, sabe irmão, assim, sabe aquele chegado? É o Carlos Anzolin. Nós ministramos muito junto, muitos anos, durante muitos anos. E ele era um dos maiores bandidos de São Paulo, ele era o líder da quadrilha de roubo de carro importado de São Paulo, foi preso, saiu na revista Quatro Rodas, pensa numa vida destruída. Passou um irmãozinho dentro da penitenciária, e o irmãozinho passou pregando Jesus, que Jesus pode libertar quando eu confesso o meu pecado. Aleluia, Senhor. E aí o Carlos Anzolin, lá dentro daquela cadeia, bandidão, perigosão, se ajoelhou e disse assim: Jesus, do irmãozinho Luiz, se tu existe mesmo e pode arrancar alguma coisa boa desse traste que eu sou, o Senhor não vai deixar droga entrar dentro dessa cadeia durante 2 dias. E se durante 2 dias não entrar droga aqui, eu vou me entregar ao Senhor, porque o Senhor sabe que eu não posso ficar 1 dia sem essa porcaria. Ele diz: no primeiro dia o traficante não veio, no segundo dia o traficante também não veio, e ele já começou a dar glória a Deus. Passou, mas traficante dentro da cadeia, você não conhece as cadeias do Brasil, irmão, deixa quieto. Eu conheço, fazia culto toda semana lá. O pastor João falou: ah, bom. No terceiro dia, ele se lançou no solo e ele começou a fazer uma oração no meio dos outros presos, aquela oração mais rasgada que você pode. Aleluia, meu Cristo lindo. Senhor, eu fiz isso, os presos. E o Carlos pirou. E ele: pirei por Jesus. E ele faz uma oração, entrega a sua vida para Jesus. No terceiro dia o traficante passou. Ele diz: ô, cara, estou mais nessa não, Jesus me libertou. Aleluia, Senhor. Era para ele estar preso até hoje. Era para ele estar preso até hoje. Ele ia sair em 2016. Tamanha era a ficha dele, tá? Eu estou falando isso lá de 1999, tá? Deus arrancou ele da cadeia. Ele fez um voto com o Senhor. Ele disse: Deus, se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou ser um prisioneiro de Cristo. Eu vou ser um prisioneiro de Cristo. Por onde eu passei, espalhando a desgraça, agora eu vou passar espalhando a graça. Você entende isso também? Primeira audiência que ele foi na frente do juiz, o juiz olhou para ele e disse assim, já era a 11ª vez que ele ia preso, tá? O juiz olhou para ele e falou assim: cara, eu não aguento mais ver a tua cara. O que você está fazendo aqui de novo? E ele virou para o juiz e disse assim: eu vim aqui para nascer de novo. Aleluia, Senhor. O juiz olhou para ele, porque ele era desaforado, porque ele falava outras besteiras de volta para o juiz. E o juiz olhou para ele assim e falou assim: como assim? E ele explicou. Ele disse: você quer saber o que eu fiz? Eu vou te contar. Eu fiz isso. O juiz: para, assim você vai se complicar. Ele disse: não estou nem aí. E o juiz olhou para ele e falou assim: meu Deus, que Deus me ajude na decisão que eu vou tomar, que eu esteja certo nela. Porque ele disse para o juiz: e agora eu sou um prisioneiro de Cristo, eu entreguei a minha vida para Jesus, e se eu tiver uma chance de sair desse lugar, por onde eu passei espalhando a desgraça, agora eu vou passar espalhando a graça. O juiz carimbou e disse assim: então vai, mas se você voltar aqui eu te mato. E ele saiu com liberdade. Aleluia, Senhor. E aí, nós fazíamos um culto por semana na zona de Meretriz, lugar pesado. E fazíamos uma vez por semana um culto nas cadeias, lugar também pesado. Aleluia, meu Cristo lindo, com certeza, meu Senhor. Mas quando você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não tem coisa alguma a esconder. A tua vida é dele. Então somente dele. Aleluia, Senhor. A Bíblia nos diz, amado, que Jesus tratava eles de uma maneira tão maravilhosa. E Jesus demonstra amor a Judas até o último instante. Porque a Bíblia diz que Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Verdade, meu Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos saber e entender. Jesus
aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador, querido. Você precisa saber desfazer essas coisas. Verdade, meu Senhor. Aleluia, meu Distinguir essas coisas. Sim, meu Senhor. Jesus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Jesus, amado, amou tanto Judas, que Jesus não ama ele diferente de ninguém. Verdade, meu Senhor. Quando nós olhamos no capítulo 26 de Mateus, no verso 22, eles estão na última Santa Ceia, e Jesus está ali conversando com eles, e Jesus está ali amando-o por igual. Aleluia, meu lindo Senhor. E Jesus diz assim: chegou a hora de eu revelar, eu vou morrer, e um de vocês 12 irá me trair. Imagina você 3 anos andando juntos. Jesus sabia desde o princípio, mas Jesus investiu na vida de Judas, mandando fazer missões. Jesus confiou em Judas, entregou a bolsa dos dízimos para ele. Sabe por quê? Porque Jesus ama o pecador. Aleluia, meu lindo, sim, meu glorioso. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus investiu em Judas, querido. Amou como todos os outros, porque ele não tem filho predileto, Verdade, esperando lindo. que Judas um dia se rasgasse na presença do Senhor, esperando que um dia Judas tirasse a máscara e dissesse: Senhor, eu sou aquilo que eu não gostaria de ser, faz em mim algo diferente. Verdade, meu Senhor. Pastor, havia alguma falsidade em Jesus? Não havia falsidade nenhuma em Cristo. Ele somente, amado, conservou aberto o caminho para a reconciliação. E Aleluia, Judas, meu lindo Senhor. Aleluia, meu príncipe maravilhoso. diga, irmão que está do seu lado, Jesus sempre deixou aberto o caminho da reconciliação. Aleluia, meu Senhor. Quando eles chegam à mesa em Mateus 26, 22, já a última Santa Ceia, os discípulos começam a perguntar: quem será que vai trair? Ao ponto de Pedro olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, por acaso sou eu? Não, porque Ele ama-nos de todos de igual modo, Ele confia tanto em nós. Judas estava acima de qualquer suspeita. Se existisse alguém de confiança entre os 12, era Judas, porque Jesus entregou a bolsa para ele. Você entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Acima de qualquer suspeita. E ele começa: Jesus, por acaso sou eu? João diz: por acaso sou eu? E a Bíblia diz: todos os discípulos, um por um, perguntam: Jesus, por acaso sou eu? Imagina você o tratamento que Jesus dispensava à vida de Judas. Jesus investiu até o último instante para ver se ele se convertia de verdade. Verdade, meu príncipe lindo. Verdade, meu Cristo maravilhoso. E Judas traiu Jesus. E Judas vendeu Jesus. A Bíblia diz, amado, que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. 30 moedas de prata, Mateus 26, 15. Quando ele estava ali à mesa, ele já tinha executado o que ele tinha que fazer. Então Jesus vira para Judas e diz assim: o que tens de fazer, vai e faz depressa. E a Bíblia diz assim: os discípulos não entenderam porque Jesus havia dito aquilo. Até quando Jesus disse para ele: você quer pecar? Então peca de uma vez. Até quando Jesus disse para ele, os discípulos não compreenderam. E a Bíblia diz assim: eles pensavam que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa porque ele tinha a bolsa do dinheiro. Tal é o tratamento de Jesus para conosco, queridos. É tempo de nós entendermos que o vaso de alabastro precisa ser quebrado. É tempo de nós entendermos, amado, que aquilo que eu tenho de maior valor precisa ser quebrado aos pés do Senhor Jesus. Eu preciso me humilhar aos pés do Senhor Jesus, entregar tudo para Ele e dizer: Senhor, reina em mim. Governa em mim. Quando Judas entrega Jesus, a Bíblia diz no capítulo 27, do verso 3 ao verso 6 de Mateus: vendo Judas que Jesus tinha sido condenado, porque Judas pensava: não tem nada a ver, Jesus sempre conserta as coisas. O que tem de crente, amado, vivendo sem confessar o pecado que ele acha, no último instante Deus dá um jeitinho. No último instante, imagina que Jesus vai se deixar condenar.
no último instante ele vai dar um jeito. Eu tenho certeza que vai dar tempo de eu me arrepender aí. O que tem de pessoas achando que ainda tem muito tempo. O que tem de pessoas achando, não, eu vou fazer isso até tal ponto, eu estou no controle, entendeu? Eu tenho controle disso. Vai chegar uma hora que isso por si só vai sair de mim. Não sai. Não sai. Pecado não sai por si só. Pecado não é domesticado, querido. Pecado ele tem que ser expulso. Pecado ele tem que ser mandado embora. Você entende isso, amém? Mateus, no capítulo 27, do verso 3 ao verso 6, a Bíblia diz que Judas, quando viu que Jesus havia sido condenado, ele tentou voltar atrás, não dava mais tempo. Ele leva as moedas para os sacerdotes, e ele diz assim, olha, está aqui as moedas, solta ele, eu me arrependi. E os sacerdotes disseram assim, você vendeu? E ele diz assim, não, mas olha, ele é inocente. No verso 4, os sacerdotes dizem assim, problema teu. Judas se desespera. E aí Judas joga aquelas moedas, o preço da traição, dentro do templo e sai correndo para se enforcar. Os sacerdotes pegam aquelas moedas, sabe o que eles dizem? No verso 6, não é lícito lançar esta oferta na caixa de oferta, porque contaminaria as outras, porque é preço de sangue. Ou seja, no final de tudo, nem o que ele havia angariado servia para ser consagrado. Verdade, meu Santo Espírito. Correu. No dia que ele resolve entregar tudo, já era tarde demais. Sabe o que isso me faz entender? Judas queria reaver Jesus de volta. Judas queria recuperar Jesus, porque afinal de contas foi ele que vendeu. Afinal de contas foi ele que entregou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você pode até vender Jesus, mas você não pode comprar Jesus. Verdade, meu Santo Espírito, com certeza. Diga, irmão que está do céu, você pode até vender Jesus, mas você não pode comprá-lo de volta. Verdade, meu Deus do Senhor. Jesus havia dito isso para ele, no verso 7 e no verso 8 do capítulo 12 de João que nós lemos. Jesus disse para ele o seguinte, olha Judas, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim, Judas, nem sempre você vai poder reaver. Verdade, meu Santo Espírito. Judas não entendeu. Verdade, meu Senhor Jesus. Sabe por que Judas não entendeu isso, querido? Porque Judas não entendia a linguagem do cria em mim. Renova em mim. Davi, no Salmo 51, no verso 10, quando ele confessa o seu pecado, eu já estou terminando, quando ele confessa o seu pecado, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia, meu Santo Espírito. Davi estava cheio de pecado, irmãos. Adultério, assassinato, mentiras, tramas. Ele disse, Senhor, cria em mim um coração puro, porque meu coração não serve. E renova em mim um espírito. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Você entende isso, amém? Amém. Que nessa manhã você entenda que é chegado o tempo de nós assumirmos a nossa culpa, deixar de covardia, irmãos. Verdade, meu Santo Espírito. Assumirmos a nossa culpa diante do Pai. E dizermos, sim, eu pequei. Sim, eu tenho cometido algo que eu não deveria estar cometendo. Mas limpa-me, Senhor. Aleluia, meu Senhor. Leva-me, Deus, para esse ambiente maravilhoso de adoração, porque eu não quero estar de fora de algo tão grandioso estar acontecendo e eu não estar nem envolvido com o que está acontecendo, eu não sentir a tua presença, eu não sentir a tua unção. Nesse momento, na casa de Lázaro, amado, todos começaram a chorar, todos começaram a se lançar aos pés do Senhor Jesus, e somente Judas estava de fora com aquela
frieza, dizendo, certeza, meu Santo Espírito. que desperdício, que bobagem, porque não tinha um coração quebrantado. Eu quero que você saia desse lugar nesta manhã, sendo sincero, querido. Eu quero que você saia desse lugar nesta manhã com singeleza de coração, Aleluia, meu Santo Espírito. dizendo, Deus, arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Aleluia, meu Senhor. Ainda que isso venha doer, ainda que isso venha causar alguma dor em mim, arranca, Senhor. Ainda que eu venha ser exposto, a mim importa agradar a Deus e não aos homens, arranca de mim, Jesus. É quase que uma oração desesperada por Deus. Aleluia, meu Santo Espírito. E não pense que você engana a Deus. Certeza não, meu Deus. Ou não pense também como Judas, que no último momento Deus vai dar um jeitinho e livra Jesus. Judas não precisava ter se enforcado, se ele entendesse o princípio da confissão. Judas não precisava ter acabado com a sua vida, se ele compreendesse o princípio. Porque se ele confessasse, Jesus estava aberto o tempo todo para ele. Aleluia, meu Santo Espírito. Guarde essa palavra, você pode até vender, mas você não pode comprar. Verdade, querido Israel. Há um tanto de gente, amado, vendendo a unção, vendendo a bênção, vendendo a promessa, vendendo o ministério, vendendo. No último instante irão querer comprar, mas não vai poder. Com certeza, meu Santo Espírito. A Bíblia nos diz, amado, no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 17, chorem os ministros do Senhor. Chorem os ministros do Senhor. E assumam as suas culpas. Chorem os sacerdotes do Senhor entre o altar e o alpendre. E diz, volta para nós, Senhor. Volta para nós. Porque nós pecamos contra ti. Que nessa manhã você possa dizer, volta-te, Senhor. Porque comprar você não pode, mas conquistar é possível. Diga, irmão que está do seu lado, comprar você não pode, mas conquistá-lo é possível. Aleluia, Senhor. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.